Hoje eu vou mostrar a vocês a técnica deste bloco que se chama Shoe Fly. Tradução: show mosca. Ele é um bloco que isolado tem uma aparência, mas quando colocado lado a lado, ele nos oferece um design lindíssimo de patchwork e suas inúmeras variações também trazem resultados surpreendentes, como vocês vão ver aqui em nossa aula. Eu vou colocar 5 pontos fundamentais para que esse bloco tão simples de ser executado possa abrir na mente de vocês um universo inteiro de possibilidades maravilhosas. Espero que vocês gostem e fiquem até o final do vídeo, porque quando terminar todo o passo a passo, eu vou contar um pouco da história do Shoe Fly, como ele surgiu e todas as curiosidades sobre ele. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula. Aqui está ele e, como eu falei, eu dividi esta aula em 5 pontos fundamentais. Neste primeiro ponto, eu vou mostrar a técnica da montagem do bloco original, o mais simples de todos eles. Então, tudo que for colocado aqui servirá para os demais pontos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de 4 quadrados de 12 centímetros, numa cor de sua preferência. Aqui eu escolhi a cor mais forte, tá? 2 quadrados de 14 centímetros. E para o contraste, eu escolhi 2 mais clarinhos de 14 centímetros e 1 quadrado de 12 centímetros. Os quadrados clarinhos de 14 centímetros, eu já risquei uma linha diagonal de fora a fora e paralela, eu risquei as linhas da margem de costura de 0,75 centímetros. E agora vamos para a máquina costurar as 2 paralelas. Eu já costurei um quadrado, agora eu vou costurar o outro. Quero que você acompanhe todas as costuras nessa primeira montagem, do primeiro ponto fundamental, porque a partir dos outros pontos, você já tem a montagem aqui pronta para você. Nós vamos separar na linha diagonal central e vamos transformá-los em triângulos perfeitos. A essa técnica, nós usamos a sigla HST. Você saberá tudo sobre o HST no vídeo Os Segredos do Catavento. E aqui no vídeo usaremos essa sigla até o final da aula, combinado? Muito bem, agora nós vamos abrir, vamos tombar a costura para o lado escuro e vamos assentar a costura com o ferro elétrico. Esses passos são indispensáveis para o sucesso do nosso trabalho, tá? E agora vamos então refilar. Vou mostrar algumas técnicas de refilar para as iniciantes. Você coloca o seu quadrado de frente para você e a costura você coloca da esquerda para a direita, ok? Isso vai te ajudar muito. Não inverta o quadrado. Coloque sempre a costura diagonal da esquerda para a direita. Se você tiver esta régua de 15 centímetros com o ângulo marcado de 45 centímetros, você posiciona o ângulo da régua no meio da costura. Já na lateral e na parte de baixo, você deixa
com 12 centímetros e meio. Na marcação da régua, você marque 12 centímetros e meio embaixo da régua e mantenha o ângulo de 45 graus. Aí sim, você vem e refila o seu lado e a parte de cima, ok? E observe que o final da costura, as duas costuras juntas, terminam bem na ponta do quadrado. Agora, você vai girar novamente o quadrado, de forma que a linha diagonal também se mantenha da esquerda para a direita. Vai posicionar a régua, o ângulo certinho no meio, e aí sim, você pode colocar na linha lateral e de baixo a medida de 12 centímetros. Dessa forma, você mantém os 4 lados refilados e centralizados perfeitamente, tá? Caso você não tenha essa régua, você pode usar uma régua maior, não tem problema nenhum. Você faz o mesmo procedimento, alinha o ângulo de 45 graus na régua e mantém os 12 centímetros e meio. Não tem nenhuma diferença da régua menor, ok? Muito bem. Essa é uma parte, né, que eu tô fazendo com uma reguinha maior para as pessoas que não têm aquela pequena, mas tem uma reguinha maior. Então, o posicionamento é o mesmo, tá? Não se prenda a não ter a régua pequena. Uma régua pequena é muito confortável, viu, gente? A régua de 15 centímetros com o ângulo é muito confortável para nós que fazemos muito patchwork, muitos quadradinhos, tá? Para você que não tem nem a régua pequena, nem a régua média ainda, você pode fazer com a sua régua normal de 50 centímetros ou de 60 centímetros por 15 centímetros. Essa é uma régua básica, é meio que universal, e eu vou mostrar para vocês como trabalhar com ela. A primeira coisa que eu pedi foi que o quadrado estivesse com a costura diagonal da esquerda para a direita. Porém, a régua está com o alinhamento contrário. Então, a pessoa não consegue colocar a régua. Então, ela gira o quadrado e tenta colocar a régua novamente, o ângulo na linha, na costura de 45 graus. Ela consegue colocar a linha de 45 graus, porém a régua cobre todo o tecido e ela não consegue fazer aquele esquema de deixar 12 centímetros e meio na lateral para cortar, porque quando ela afasta a régua, a régua sai da linha diagonal e ela fica com medo de cortar. Então, a solução, gente, é muito simples. Não precisa ficar virando o quadrado de lá para cá e nem a régua para cá e para lá. Já vou mostrar para vocês já. Pegue a régua normal, coloque o quadrado como eu expliquei e inverta a régua de baixo para cima. Tombe a parte de cima para baixo e você vai ter o seu ângulo perfeito e trabalhar de forma perfeita. Lembre-se sempre de manter totalmente a régua sobre a mesa. Não coloque um pedaço da régua sobre a mesa e o restante fora, no ar, porque a régua quebra, ok? Muito bem, então agora é só seguir o passo de deixar 12,5, tá? Aí, alguém pode dizer, Elô, a minha régua não tem a marcação do ângulo de 45 graus. A minha régua veio sem essa marcação.
Então, como que nós vamos fazer? Se sua régua é de 15 centímetros e você tem 3 quadradinhos de 5 centímetros na largura, você vai contar 3 quadradinhos na altura e com isso você terá um quadrado. Com uma caneta, marque o centro da linha vertical com a linha horizontal do seu quadrado. Marque bem o meio do encontro dos dois, onde forma o quadrado. Pegue uma fita crepe fininha e grude bem na marcação que você fez com a caneta. Marque certinho, como se a régua estivesse cortada em sua lateral, como um quadrado. Agora sim, você já tem na sua régua a marcação do ângulo de 45 graus e basta apenas fazer exatamente como eu disse, que não vai ter nenhum tipo de problema. Se torna uma régua normal. Só conferindo para você ficar tranquila. Tombe a régua de baixo para cima e pronto, você já tem como cortar o seu quadrado tranquilamente, tá bom? Agora, se você não tem ou você tem todas as réguas, mas tem ainda algum tipo de dificuldade, aqui vai também o molde. Trabalhar com molde é muito prático para quem tem ainda a dificuldade com as réguas. No início a gente tem mesmo, né? Até cair a ficha. Muito bem. Você vai pegar um tecido, um papel mais durinho, o papel que você tem aí, na medida de 12 centímetros, e você vai fazer com o lápis um risco de ponta a ponta nas duas diagonais, fazendo um X no seu quadrado, ok? Aí você vem, tomba o tecidinho, o lado mais grossinho, nós chamamos do lado de cima, tá? E você vai colocar, então, ele da esquerda para a direita, vai dobrar o seu quadrado formando um triângulo e pôr o triângulo na parte baixa do tecido, aonde não está a dobra, tá? A marcação que nós fizemos com o lápis em X é para que você encontre no seu tecido o centro do quadrado. A partir daí, basta que você segure firmemente o seu molde sobre o quadrado, coloque a régua em cima e corte todo o excesso. Alinhe bem a costura nas pontas do triângulo, na parte de cima, na parte de baixo. Centralize bem o triângulo na pontinha do quadrado e pode refilar com tranquilidade. Eu vou virar aqui para que você possa ver como é fácil de utilizar o molde, tá? É melhor com a régua, mas quando a gente ainda tem alguma dificuldade, o molde é maravilhoso. Centraliza bem o molde, segura firme, coloca a régua e refila. E vai dar tudo certo, tá? Perfeito, você vai gostar bastante. Muito bem, fez o corte, retira o excesso das rebarbas, retira a régua, segurando o molde, e você vai abrir o molde, vai fazer com que ele se torne novamente um quadrado. E com essa abertura, você vai segurando ainda o molde do lado que você já cortou, você pode girar o seu trabalho. Caso o papel escape, não tem problema nenhum, você já tem uma parte totalmente cortada, totalmente perfeita, basta então recolocar o triângulo no seu lugar, abrir
o seu papel e fazer com que se torne novamente um quadrado. Segura bem firme embaixo, solta a parte de cima e você terá o seu quadrado de 12 centímetros. Coloque a sua régua novamente, alinhe direitinho, né, as pontinhas, coloque a régua segurando firmemente com a mão até a régua se posicionar e faça então o corte das rebarbas, terminando assim o seu quadrado com 12 centímetros. Gostaram de todas as dicas para refilar com régua, sem régua, com molde? Eu fiz isso especialmente para você que está iniciando no patchwork, tá bom? Se você gostou, se valeu a pena aprender todas essas dicas para recortar e refilar, vai lá e me deixa um like, tá bom? Ao lado do like tem um botãozinho escrito ripar. Pode clicar no like e no ripar também, porque vai ajudar bastante que outras iniciantes recebam esse vídeo através do feed e aprendam a refilar também. Obrigada, viu, gente? Agora vamos para a montagem do bloco. Essa é a montagem base de todos os demais pontos fundamentais aqui da aula, tá? Coloco no centro o quadrado da estampa que eu defini como a minha preferida e ladeando o quadrado eu coloco os 4 quadrados neutros de cor escura e nas pontas eu coloco os quadrados com triângulos que nós chamamos de HSTs. Então, eu falo assim corretamente. Nas pontas, eu coloco os meus HSTs. Por que eu insisto em falar HST? Porque quando você estiver assistindo uma aula estrangeira e você ouvir HST, você já sabe do que se trata e você imediatamente já prepara os seus quadrados com triângulos perfeitos, tá bom? Dando continuidade, vamos então para a parte de costura. Vamos pegar os quadrados das pontas em uma faixa, na faixa horizontal, vamos tombá-los direito com direito para o quadrado central e marcar com o alfinete exatamente o lado que nós vamos fazer a costura de emenda dos quadrados, tá? Então, coloque sempre o alfinete já marcando o lado que você vai costurar. Não coloque o alfinete no meio, coloque assim no cantinho e você não vai se perder. Lá o alfinete está aqui no cantinho, é nesse cantinho que eu devo costurar, tá? Vamos lá para a máquina, vamos costurar o nosso bloco. Chegamos já na máquina aqui, então agora vamos fazer faixa por faixa, tá? Você pode colocar alfinetes para apoiar a sua costura. Com o tempo, você acaba por não colocar mais os alfinetes, porque você adquire uma certa segurança. Mantenha a margem de costura de 0,75 centímetros, se atenha à margem de costura para que as suas faixas fiquem perfeitamente emendadas. Quero aproveitar esse momento da costura para dar as boas-vindas para você que conheceu o meu canal hoje, pela primeira vez está assistindo uma aula minha. Coloque lá nos comentários, Elô, eu estou chegando hoje no seu canal, porque assim eu saberei que você chegou e poderei mandar aquele abraço bem apertado de boas-vindas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Olha lá, pé de máquina perfeito, emendas perfeitas. Olha como fica tranquilo, tá? Quando a gente acerta bem o pé de máquina. Vamos tombar todas as costuras para o lado escuro do nosso quadrado, tá?
tomba para o lado escuro e assenta bem a costura para que a próxima emenda também fique perfeita como essa, tá bom? Muito bem, costuras perfeitas, assentadas e maravilhosas. Então, agora nós vamos refilar alguma coisinha que possa ter. Muito pouco, porque nossas costuras estão bem colocadinhas e perfeitas. Mas sempre o tecidinho mostra quem manda aqui, né? Então, você marca 12 centímetros na margem de costura da régua e vai retirar o excesso. Mesmo que as rebarbas sejam mínimas, você precisa alinhar corretamente todas as faixas, tá bom? Então, enquanto eu estou alinhando e refilando, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Quando você se inscreve no canal, o YouTube anuncia, ele notifica você, você aperta aquele sininho ao lado de notificações e se você gosta das minhas aulas, quando eu coloco um vídeo novo, o YouTube comunica, avisa você que tem um vídeo novo de patchwork para você assistir. E com isso, eu fico mais feliz porque eu sei que tem mais uma pessoa neste mundo que curte as minhas aulas. E eu agradeço de coração. Obrigada a você que se inscreveu agora no meu canal e a todas as pessoas que já se inscreveram também, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada de coração. Muito bem, temos todas as faixas refiladas. Agora nós vamos colocar em ordem e vamos fazer a finalização do bloco, as costuras finais desse bloco. Nós vamos pegar as emendas das costuras e vamos colocar certinho, costura com costura, respeitando a dobra que foi feita. E se você utiliza alfinete, nessa hora você pode segurar a emenda das costuras com o alfinete ou fazer como eu, coloco sempre a força dos dedos para segurar o encontro das costuras e vou então para a máquina e faço a costura apenas na parte da emenda, só esse pedacinho. Faço a costura, abro o meu trabalho, vejo se ficou perfeito. Como ficou perfeito, eu vou para a próxima costura, faço a mesma coisa, coloco as costuras direito com direito, bem certinha, acerto o alinhamento das costuras, vou para a máquina e costuro somente esse pedacinho. Esse pedacinho eu estou segurando firmemente com a mão e vou então costurar e vou verificar se a costura ficou na emenda perfeita, tá? Como eu já tenho um pouco de experiência, eu percebo quando vou à máquina e ela escapa um pouquinho. Então, eu volto e acerto, tá? Faço a verificação, se ficou tudo retinho, aí eu tombo novamente e faço então a costura total da emenda dessa faixa da parte de baixo com a parte do meio do bloco, tá? E isso aí eu vou fazer também na parte de cima, da mesma forma que você viu eu fazendo a parte de baixo, eu vou fazer a parte de cima, tá bom? Olha que lindo que ficou o nosso bloco, está ficando lindo, não é verdade? Enquanto eu faço a parte de cima da mesma forma, eu quero mandar aquele abraço maravilhoso, bem apertado, para as nossas seguidoras dos Estados Unidos, da Argentina e também de alguns países, algumas cidades da Espanha, que têm se comunicado comigo e dito que gosta muito das minhas aulas. Aquele abraço bem grande em vocês. Obrigada, viu, Norma, Maria? Todas vocês são maravilhosas, obrigada de coração. E se você é de fora do Brasil,
mora em outro país, deixa aqui nos comentários o lugar que você mora, para que a gente possa te mandar também um abraço aqui, bem apertado, e a nossa gratidão. Obrigada, viu? A todas vocês que não moram no nosso Brasil. Muito bem, dado o recado, vocês observaram que eu costurei a parte de cima igualmente, que eu tombei as costuras e agora estou assentando as costuras e o nosso bloco está pronto. Lindo e maravilhoso, a parte de trás, do avesso, tudo perfeito. Temos aqui algumas sugestões para o bloco sozinho. Ele é muito fofo, meigo e romântico também. Ele sozinho tem uma característica todo dele, todo especial, mas quando nós trabalhamos com ele em várias fileiras, ele muda totalmente o aspecto geométrico e transforma peças lindíssimas, geométricas maravilhosas. Então, essa montagem que vocês estão vendo, ninguém diz que é o bloco Schulfly. Olha bem, eu vou mostrar para vocês como é. Tá vendo? Agora você conseguiu ver a imagem dele. Mas olha que montagem maravilhosa. Esse bloco tão simples tem um poder de transformação incrível, gente. Lindo. Olha, agora eu vou inverter, vou colocar o bloco na diagonal para a próxima montagem. Essa montagem é um luxo espetacular. Tem várias sugestões lá na frente com essa montagem que você vai amar. Vamos colocar aqui uma colcha romântica, porque o pessoal fala que o geométrico não fica romântico. Olha, ele fica romântico, tá bom? Só precisa acertar o tom das cores românticas. E para as apaixonadas pelo rosé, aí está uma toalha que pode vir a ficar um cantinho romântico na sua casa. Segundo ponto fundamental desse bloco é a desconstrução dele e essa formação. Então, para fazermos a desconstrução, eu já deixei um bloco prontinho. Você vai achar o meio do bloco, pode dobrá-lo assim, eu acho que é mais fácil, mas também pode medir com a régua quanto ficou o quadradinho central, fazer a divisão e riscar pela medida, tá? Então, você olha, observa se estão todos certinho. No caso, esse bloco ficou com 30 centímetros, 15 para cada lado. Você corta o lado horizontal e depois você corta o lado vertical. Eu fiz uma marcaçãozinha com a caneta, porque a dobra ficou quase apagada para mim, tá? Já vou aproveitar e tirar as rebarbinhas, porque a régua já estava posicionada certinha no meio, então eu já refilei e retirei as rebarbinhas da lateral. E farei isso também do outro lado na hora de refilar, tá? Então, agora ficou separadinho, ficamos com 4 quadrados de um quadrado só, e você vai brincando e formando, fazendo a formação que você desejar. Tem várias formas de modificar e você vai brincando e vendo como você quer o seu bloco. Lembrando sempre que quando a gente junta várias fileiras, o bloco muda totalmente, né, o seu desenho. Eu escolhi este desenho para a nossa aula, então o fundamental aqui, o 2 fundamental, foi a desconstrução do bloco como uma forma de te dar essa sugestão, tá? Então, essa foi a parte número 2 dos nossos 5 pontos fundamentais.
Aqui está o nosso bloco prontinho e a sugestão linda e romântica é esta almofada com moldura estreita e molduras no linho e também com o cordonê acompanhando o tom do rosé. A segunda almofada, ela já pediu o bloco ampliado e o rosé, o cordonê rosé em volta, dando todo esse charme. E não podia faltar esse jogo americano, lindo, meigo e muito gracioso para o nosso chá. Agora vamos entrar no terceiro ponto fundamental. Eu acrescentei um tecido a mais. Eu fiz isso de uma forma a fazer você pensar. Qual é o tecido ou a estampa que você quer que se destaque no seu bloco? Aí é o momento de pensar. Nesse terceiro ponto fundamental, eu fiz essas escolhas para que você veja que a cor mais forte, ela vai se destacar e vai aparecer bastante no seu trabalho. Então, sempre tenha um equilíbrio ao escolher as cores dos seus blocos em trabalhos grandes, tá bom? Aqui eu chamei atenção para o centro e o desenho geométrico formado altera totalmente a sua escolha. Daqui a pouco nós vamos ver isso nas sugestões, tá? Aqui está o bloco pronto e a primeira sugestão é esse jogo americano meigo, gente. Olha que delicadeza, que elegância, como ele muda totalmente quando a peça está pronta. Basta olhar para esse jogo de almofadas. Maravilhosa, ficou lindíssima, lindíssima. E também, para quem está iniciando, fazer um caminho de mesa. Olha, para você que está começando agora, não tem coisa mais fácil, mais bonita do que utilizar esse bloco. Você vai fazer e vai se alegrar bastante. Pode colocar uma moldura na lateral também. Deixe a sua imaginação criar. É o seu momento de criação. Agora vamos para a primeira montagem do bloco. A montagem básica, ele lado a lado, como nós fizemos no rosa. E aqui colocamos esse centro forte no rosé e olha a diferença que faz a cor e as laterais também estampadinhas. Olha que lindo que fica, muito elegante. Esse geométrico que ele faz é lindo. Agora ele na diagonal, gente, olha que espetáculo! Veja esse resultado numa colcha. Apenas colocamos o bloco na diagonal e colocamos outras estampas e olha esse resultado. Uma colcha moderna, unissex, pode usar no quarto masculino, no quarto feminino, que o efeito é maravilhoso. Agora, coloque um barrado floral e coloque também umas molduras mais estreitas e transforme o que era moderno em romântico. Por aí você vai tendo uma ideia da montagem e agora nós vamos passar para o quarto ponto fundamental da nossa aula, tá? O quarto ponto fundamental é a quarta montagem do bloco e a mudança radical de estampas. Então, quero que vocês acompanhem. Por quê? Porque temos estampas, temos bloco para todo tipo de gosto e de estampa. Olha que lindo que ele fica montado nessa estampa super alegre e maravilhosa. Mas nós vamos inverter os HSTs e vamos obter um novo bloco. É um Shoe Fly
na sua variação quente, que aquece, que alegra o ambiente. Então, a montagem, gente, é a mesma, tá? É a mesma montagem, não tem segredo, já está montado e olhe essas sugestões maravilhosas para esse bloco. Não podemos nos esquecer que este bloco fica muito lindo em todas as tonalidades, em todas as estampas, para combinar com o seu gosto, com a sua casa ou com o presente que você quer dar. E pensar que daquele bloco tão simples que nós vimos, podemos fazer todas essas coisas. Eu vou mostrar para vocês a montagem dele em 90 graus e também em 45 graus. Observe as duas imagens que eu vou mostrar, que coisa mais linda. Nessa montagem, o quadrado se destaca do losango e na segunda montagem, o losango se destaca ao quadrado. Vocês estão entendendo a força que tem o bloco Shoofly? Vamos colocar aqui uma toalha de mesa para se ter uma ideia desse conjunto geométrico que o Shoofly faz e faz toda a diferença. Agora vamos para o quinto ponto fundamental da nossa aula, voltando à nossa montagem inicial e com a dica que vale milhões. Se você não tem os milhões para me dar, então deixe um like ou faça o seu comentário no vídeo. Isso é de uma grande ajuda e essa dica você vai levar para sempre com você. Então vamos lá? Como manter todas as estampas no sentido correto nos HSTs. Então, observem que todas as florzinhas têm os galinhos voltados para cima. E quando nós fazemos os triângulos, os galinhos, eles ficam deitados, alguns e outros em pé. Então, hoje vocês vão aprender como fazer para que os 4 triângulos fiquem com o seu sentido perfeito vertical aparecendo. Na aula da colcha catavento, eu ensinei a manter o direcionamento de todos as pás do catavento voltadas com o lado vertical para cima. É uma técnica. Hoje é outra técnica. Aquela que eu utilizei no catavento só serve para o catavento. E aqui nós vamos usar hoje, aprender hoje, ela serve para os HSTs que precisam ficar, se posicionar voltados para o centro do trabalho, tá bom? Ah, pode ser nas pontas das molduras, sabe? Tem as molduras, você quer pôr 4 quadrados com HST na moldura de uma colcha, de uma manta, de um centro, de um caminho de mesa. Então, essa técnica de hoje vai servir para tudo isso. Eu estou utilizando aqui o bloco Shoofly para eu passar essa técnica maravilhosa para vocês. Então, vamos lá. Essa estampa tem um floral miúdo, onde todos os galinhos são voltados no sentido vertical. Eu vou dobrar para vocês em triângulos e vocês vão ver que quando nós cortamos em triângulo, ele muda totalmente. Alguns ficam voltados para a vertical e outras para a horizontal. E conforme o tamanho da sua estampa e o desenho, fica muito desagradável colocar fora da ordem com que a estampa foi criada. Então, vamos sempre tomar o cuidado de obedecer ao desenho com que
aquela estampa foi criada, né? Muito bem, agora o que nós vamos fazer para isso? As medidas de todos os blocos, essa medida é a medida de todos os blocos que nós fizemos, tá? 14, 12, tudo certinho, tudo igual. Aqui eu estou com os blocos de 14 e nós vamos trabalhar com eles. Normalmente, nós tombamos os tecidos direito com direito, o neutro com o estampado, já deixamos riscado na diagonal as margens de costura para se transformar em HST. Nessa técnica aqui, você vai observar o seguinte: uma estampa vai ficar voltada para a vertical e a outra você vai deitar para a horizontal, tá? Então, observe, não esquece, um quadrado vai ficar para o vertical e o outro quadrado, a estampa vai ficar deitada na horizontal. E aí você faz as costuras normais que nós fazemos, tá? Costuramos as paralelas da margem de costura. Prontinho, costuradas, agora nós vamos abrir juntas para vocês verem a mágica acontecer, tá? Pode cortar e transformar tudo isso em triângulo, em triângulos perfeitos no quadrado, que são os HSTs, tá? Vamos cortar rapidamente. E eu vou abrir agora e vocês vão observar, gente, a mágica, tá? Essa é uma dica maravilhosa, viu, gente? Guarda no coração, viu? Guarda com alegria no seu coração, porque vai te trazer muita alegria. Os seus trabalhos serão diferenciados de todas as outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E você vai se sentir realizada. Quanto mais perfeito, melhor. Agora, observem que eu vou colocar os 4 tecidos, os 4 quadrados com o posicionamento dos neutros iguais. Todos eles iguais, na mesma direção. E vocês olhem as estampas. Observem que 2 estampas estão deitadas e 2 estampas estão em pé. Isso faz parte da técnica. Não é que foi cortado errado, foi cortado certo, tá bom? Então, agora eu vou fazer a montagem para vocês verem ao vivo e a cores como ficam todos eles em pezinhos no bloco. E fica um trabalho, gente, que aqui são flores miudinhas, né? Mas conforme o trabalho de vocês, que tem uma estampa maior, que chama atenção, vocês vão sentir a diferença, vocês vão ter um trabalho diferenciado de todas as outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento, tá bom? Muito bem, é o capricho, né? A pessoa que aprende, que quer aprender para ser mais caprichosa. Isso vem de dentro da pessoa, tá bom? Vamos para a montagem, então? A montagem, o centro é o bloquinho com as flores voltadas para a vertical. E nós vamos colocar, então, os nossos HSTs. E você vai virando conforme a posição das flores, dos caules. E olha, pode olhar, dá um zoom aí bem grande e observe que todos estão voltados para cima. Agora vamos para as nossas sugestões. As clássicas almofadas que não pode faltar. O caminho para o aparador é uma graça, gente, uma elegância muito fino. Outra almofada agora com o quilting livre. O clássico jogo americano. E a montagem, aquela mesma montagem lado a lado nessa peseira, gente. Olha que luxo! Olha que luxo nessa estampa e nessa peseira.
E agora vamos virar para a diagonal e transformar isso numa colcha muito elegante. Eis aí a escolhida para ser a quinta colcha da série das 13 colchas da noiva. Nessa aula nós conhecemos a força que tem um bloco tão simples, com um nome tão estranho e que nos deu um horizonte imenso de possibilidades para os nossos trabalhos, para os nossos projetos. Aqui eu encerro o nosso passo a passo. Espero ter agregado algum conhecimento a mais em sua vida. Obrigada por ficar até agora aqui comigo. Deus abençoe. Eu amei preparar essa aula para você. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E agora, o pessoal que gosta de conhecer sobre a história dos blocos, vamos lá! A história do bloco Shoe-Fly, que na tradução para a nossa língua é Show-Mosca. Quando pesquisamos a história do bloco Shoe-Fly, descobrimos algo muito interessante. Embora sua origem exata permaneça um mistério, existem registros históricos que mostram que esse padrão já era amplamente utilizado no século XIX. Vários museus, todos esses que você está vendo aqui, o Museu Nacional da História da América, o Museu Internacional do Quilting, e outros tantos museus, gente, que eu pesquisei e que falam com muito respeito, com muito carinho do bloco Shoe-Fly. Outro importante registro aparece também no International Quilting Museum, instituição que abriga a maior coleção pública de quiltings do mundo. O museu possui exemplares catalogados como Shoe-Fly em acervo, demonstrando como esse padrão atravessou gerações e permaneceu presente na tradição do patchwork americano. Mas sabemos quando o bloco começou a aparecer oficialmente publicado. Uma fonte especializada em história dos blocos informa que o desenho clássico do Shoe-Fly foi publicado pela primeira vez em 1896 com o nome de A Caixa dos Oito Cantos. No periódico agrícola americano The American Farmer, esse que vocês estão vendo aqui nas fotos, no ano seguinte, em 1897, o bloco apareceu no famoso catálogo das Ladies Art Company, já com o nome que conhecemos hoje, Shoe-Fly. Na publicação, ele foi catalogado como padrão número 276. A Ladies Art Company foi uma das empresas mais importantes na divulgação dos padrões de quilting no final do século XIX, ajudando a popularizar inúmeros blocos tradicionais que continuam sendo costurados até os dias atuais. Mas a história provavelmente começou muito antes disso. Diversos pesquisadores acreditam que o Shoe-Fly já circulava entre as quilteiras décadas antes de ser publicado. Algumas fontes situam sua origem por volta de 1850, tornando-o um bloco típico de meados do século XIX. Isso faz muito sentido quando pensamos na vida daquela época. As mulheres costuravam juntas,
ensinavam umas às outras e copiavam blocos que passavam de geração em geração. Muitas vezes, um padrão era conhecido e utilizado durante décadas, antes de alguém decidir registrá-lo em uma revista ou catálogo. Talvez por isso sua origem exata permaneça um mistério. Uma das teorias mais interessantes sobre a origem do nome Shoofly está ligada à música americana, à canção Shoofly Don't Bother Me. Uma das publicações mais conhecidas foi associada ao compositor T. Brigham Bishop, em 1869. Ela era cantada em encontros familiares, apresentações populares e acabou entrando para o repertório das canções folclóricas americanas. O refrão era simples, alegre e fácil de memorizar. Simplesmente isso. Xô, mosca, não me incomode. Xô, mosca, não me incomode. Xô, mosca, não me incomode, pois eu pertenço a alguém. Muito bem. Eu fiquei olhando o refrão e pensando, meu Deus, a pessoa ficava cantando isso o tempo todo. Mas aí eu me lembrei de Raul Seixas aqui no Brasil, que cantava Eu Sou a Mosca que Pousou na Sua Sopa. E foi assim, viralizou de uma forma que ficou anos aquela música em nossa mente. Então, imagino que isso também aconteceu com a música Shoofly lá nos Estados Unidos. Uma curiosidade interessante é que alguns pesquisadores sugerem que a canção também era utilizada pelas mães e professoras como auxílio no processo de alfabetização das crianças. A repetição da palavra fly, mosca, né? Que significa mosca, ajudava os pequenos a reconhecer sons e palavras iniciadas pela letra F, tornando o aprendizado mais divertido e natural. Verdade ou não, essa ideia combina perfeitamente com a atmosfera familiar da época. Enquanto as crianças aprendiam, brincavam e cantavam, as mulheres costuravam, conversavam e compartilhavam histórias. Não existe uma prova definitiva de que a música tenha dado origem ao nome do bloco, mas é interessante perceber que ambos compartilhavam o mesmo universo rural e familiar das antigas fazendas americanas. E as curiosidades não terminam aí. Existe também uma tradicional sobremesa americana chamada Shoofly, torta Shoofly, muito popular entre as comunidades rurais da Pensilvânia desde o século XIX. Sua origem está ligada a um bolo de melaço preparado para as comemorações do centenário da independência dos Estados Unidos em 1876. Com o passar do tempo, a receita evoluiu para uma torta simples e nutritiva, feita com melaço, farinha e especiarias. Por não levar ovos em suas primeiras versões, ela conservava-se por mais tempo e era especialmente apreciada durante o inverno. Tradicionalmente, era servida no café da manhã, acompanhada de café quente, ou levada para os campos como um lanche durante o trabalho. Não existe uma comprovação definitiva
de que a torta tenha dado origem ao nome do bloco Shoofly. Mas é curioso perceber que no mesmo período a música, a torta e o bloco compartilhavam o mesmo nome e faziam parte do cotidiano das famílias americanas. E ainda outro detalhe interessante: no final do século XIX, a expressão Shoofly já estava amplamente presente na cultura popular americana. Além da famosa canção Shoofly e a tradicional torta Shoofly, o nome também aparecia em diversos produtos comerciais da época. Era possível encontrar o termo Shoofly em alimentos, utensílios domésticos, produtos agrícolas e até mesmo em itens relacionados ao controle de insetos. Isso mostra que a expressão era familiar para grande parte da população. Por esse motivo, muitos pesquisadores acreditam que o nome do bloco pode ter sido inspirado em algo que as pessoas ouviam, cantavam ou utilizavam no dia a dia. Embora não exista uma explicação definitiva para a origem do nome, uma coisa é certa: quando o bloco Shoofly começou a aparecer em publicações e catálogos no final do século XIX, a expressão já fazia parte do cotidiano americano. Outra teoria sugere que o nome Shoofly estava ligado a uma planta conhecida como gesta de trevo ou espanta-moscas. Historicamente, o suco dessa planta era misturado ao leite e colocado em tigelas para atrair as moscas para longe das casas. Existe também uma interpretação visual bastante curiosa. Alguns historiadores sugerem que os triângulos do bloco poderiam representar as frestas encontradas nas portas dos celeiros e nas telas das janelas das antigas fazendas americanas. Por estas pequenas aberturas, as moscas entravam facilmente nas casas, tornando a expressão chô-mosca parte do cotidiano rural. Talvez nunca saibamos exatamente qual dessas histórias deu origem ao nome do bloco. Talvez a resposta esteja em todas elas. Talvez porque carregue algo muito especial e nos lembra que o patchwork nunca foi apenas tecido e linha. Sempre foi sobre pessoas, sobre tempo compartilhado, sobre histórias contadas ao redor de uma mesa, sobre mãos experientes guiando mãos iniciantes. Hoje, mais de um século depois, continuamos fazendo exatamente a mesma coisa. Cada vez que ensinamos um bloco, cada vez que mostramos um caminho a quem está começando, cada vez que compartilhamos aquilo que aprendemos, mantemos viva uma tradição que atravessou gerações. E talvez daqui a muitos anos alguém olhe para um Shoofly costurado por uma de nossas descendentes e continue essa corrente de aprendizado. Porque os tecidos envelhecem, as linhas se desgastam, mas o conhecimento compartilhado permanece. E cabe a cada uma de nós manter viva essa história para futuras
futuras gerações. O bloco fácil de se aprender e simples na sua aparência, porém forte o suficiente para atravessar décadas inteiras e estar conosco hoje. E que cada uma de nós façamos o mesmo. Mantermos ele vivo na história futura de nossas gerações, assim como fizeram aquelas mulheres antes de nós e como esperamos que outras façam depois de nós. Agora sim eu encerro o nosso vídeo da quinta colcha do enxoval das 13 colchas da noiva. Agradeço de coração a você que ficou comigo até agora. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Beijos no coração. Bye, bye.